Fala pessoal, mais um vídeo para o canal Opinião de Tudo e para o blog opiniãodetudo.com. E esse vídeo é mais uma aula de PHP, mas não seguindo aquela lista das aulas que a gente vem fazendo, tá? Essa aula vai ser uma aula avulsa, tá? Que eu vou dividir ela em duas partes, que é um CRUD básico em PHP. E para a gente fazer esse CRUD básico aí de forma rápida e que ajude o pessoal que está precisando disso rápido aí, né? Um abraço para o Paulo de Pirangi, vulgo McCartney. Espero que essa aula aí te ajude aí com as tarefas que você tem que realizar. Ó, essas são as tabelas do projeto. Então a gente criou um banco de dados chamado jogos, tá? Vou mostrar isso de uma forma rápida aí para que dê para entender. Então o banco de dados chama jogos. Nós temos dentro desse banco duas tabelas. Uma tabela chamada categorias. Deixa eu entrar aqui de novo. Então nós temos dentro do banco de dados jogos duas tabelas. Uma tabela chamada categorias e uma tabela chamada jogos. A tabela categoria possui os campos código e descrição, e a tabela jogos possui os campos. Ela tem o campo código categoria, que é uma chave estrangeira da tabela categoria, o campo nome do produto, do jogo, e o campo preço. Beleza. Eu criei essa estrutura aqui para não perder muito tempo. Então nós temos aqui uma pasta categorias, que já está dentro da pasta do nosso projeto, né? Aqui dentro de www, no AMP, eu criei uma pasta chamada CRUD, que vai ser a pasta do nosso projeto. E aqui dentro eu criei as pastinhas categorias e jogos, que ainda está vazia, são os arquivos que a gente vai criar agora. Uma pastinha imagens, que vai conter as imagens que a gente vai utilizar no projeto. E na pastinha includes, que eu já criei o arquivo de conexão, só vou explicar aqui rapidinho. Então declarei uma variável para armazenar o usuário do banco de dados, a senha do banco de dados, que no caso do AMP, que foi instalado padrão aí, vai vir em branco. E o endereço do servidor, que no nosso caso vai ser o localhost, porque é a própria máquina que está rodando o sistema, né? O próprio servidor do sistema, onde os arquivos estão armazenados, também é o servidor do banco de dados. Beleza? Para fazer a conexão com o MySQL, a gente usou aqui a função MySQLi_connect do MySQL, do PHP, que você passa como parâmetro o servidor, o usuário e a senha. Armazenei isso numa variável chamada link, que a gente vai ter que usar em todas as nossas consultas, para que as suas consultas saibam a qual conexão aquela consulta pertence. Beleza? Isso aí eu acredito que seja fácil de compreender. Se alguém tiver dúvida ainda, me manda no e-mail lá. Ou então posta aí no comentário. MySQL_selectDB é uma função do PHP que serve para selecionar qual é o banco de dados que a gente vai trabalhar. Tá? Tem uma outra aula que eu acho que eu expliquei um pouquinho melhor essas questões da conexão. Beleza. Nessa aula, a ideia é que a gente crie já o cadastro de jogos e o cadastro de categorias e o cadastro de jogos. E aí depois eu gravo uma outra aula com a listagem, alteração e exclusão. Então vamos lá. Primeiro vamos criar um arquivo que vai ser a página principal do nosso projeto. Então vamos chamar ele aqui de menu de opções. Vou salvar esse arquivo dentro da pasta CRUD com o nome index. E vamos criar aqui, vou criar uma div para ficar um pouquinho mais organizado. E eu vou colocar um CSS direto aqui na div, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso. Então basicamente eu vou colocar um tamanho aqui. Opa. E eu vou colocar, não vou colocar background não. Para a gente centralizar ela, né, vou colocar um margem alto. Beleza. Aqui dentro dessa div, eu vou colocar o nosso logotipo. Também não vou caprichar muito não, para a gente fazer rápido o que interessa, que é o CRUD. Então o nosso logotipo está dentro de imagens, que é a pastinha lá que eu mostrei para vocês, e o nome é logo.img.
JPEG. Vou dar um BRzinho aqui, um H1. Acho que eu vou colocar aqui um TextAlign Center, só para ficar com todo o conteúdo centralizado aqui. Então aqui nesse H1, vamos colocar menu de opções. E no nosso menu de opções, eu vou criar aqui alguns links. Então, usuários não, né? Categorias. Então nós vamos ter aí as opções de cadastro, alteração e exclusão de categorias. Eu fiz errado aqui por sinal, né? Aqui eu tenho que colocar a interrogação antes da variável. Interrogação ação igual a jogos. Beleza. Então criei aqui esses dois links que vai incluir nessa página esses respectivos arquivos que vão fazer as manipulações desses carinhas aí. Então aqui eu vou quebrar uma linha e em seguida vamos fazer a chamada dos arquivos, né? Se tiver criada, né, essa variável ação, o que a gente vai fazer? Se a variável ação, se ela for igual categorias, eu vou incluir, eu vou fazer um include, né, no arquivo que está dentro de, vamos lá conferir a nossa pastinha, né, então aqui do CRUD, categorias. Então eu vou incluir a pasta, né, categorias, e o arquivo que estaria dentro dessa pasta que eu vou dar o nome de index.php. Esse arquivo ainda não existe, é o próximo que a gente vai criar. Isso que eu já vou deixar aqui linkado, né? Então, se ele clicar no link categorias, eu vou incluir aqui nessa página, logo abaixo aqui dos links, eu vou incluir a página de categorias, onde a gente vai colocar lá as opções de cadastrar ou mostrar já as categorias cadastradas. Então aqui é isso. E aí a gente tem que verificar se else, né? Se a ação for igual a jogos, com J maiúsculo. Então, se ela for igual a jogos, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que incluir, ao invés do arquivo categorias aqui, eu vou incluir o arquivo index que vai estar dentro da pasta jogos. Lembrando que aqui, se você estiver armazenando num servidor Linux, você precisa que a organização dos nomes das pastas também sejam respeitados a questão de case sensitive. Então, se você usar um servidor Windows, geralmente ele trata isso, mesmo que você digite o nome da pasta maiúsculo, ele acaba aceitando. Num servidor Linux não rola. Então tem que prestar bastante atenção aí nessas questões de letras maiúsculas e minúsculas. Bom, se ainda não tiver setado, eu vou colocar uma mensagem aqui para não ficar feio, né? Tipo, selecione uma opção. Basicamente eu vou fazer isso. No H2, selecione uma opção.
Legal! Então eu vou salvar esse arquivo e a gente já pode testar ele aqui usando um localhost /CRUD, que é o nome da pasta do nosso projeto. Eu escrevi localhost errado, aí não funciona. Então tá aqui, ó. A carinha aí do nosso projeto é essa. Se a gente clicar agora ainda não funciona nada. Temos que criar agora os arquivos de cadastro, de categoria e o de cadastro de jogos, né? O de cadastro não, vamos criar o arquivo das listagens. Então, vou criar um outro arquivo aqui, um novo PHP, gerenciamento, né? Gerenciamento de categorias. Vamos colocar nesse cara aqui um H1, só para exibir a mensagem. Eita, tô ficando doido. Aqui H1. Vamos centralizar isso aqui, tá? Então não tô me preocupando muito com a questão do HTML, tá? Não é o foco. Então não vou nem criar div, não tô estilizando muito aí o nosso projeto. Só para focar no PHP mesmo, tá? Então, ó, vou salvar esse arquivo como index dentro de categorias. Então ele vai chamar index também, só que dentro da pasta categorias. E aqui, basicamente o que eu vou fazer é criar um formulário. E essa aqui vai ser a ação que, quando ela for disparada, vai gravar o usuário. Usuário não, gente, categoria. Tá aqui. Vamos criar uma tabela, né, para também não ficar tão feia aqui a organização. Aqui eu vou criar uma coluna com categoria e uma outra coluna com o input que o usuário vai digitar essa categoria. Categoria. Legal, vou criar uma outra coluna, só que aqui eu vou mesclar, né? Então, com o span 2 aqui para a gente mesclar essa célula. E aqui eu vou colocar um botão do tipo submit para enviar esses dados. Isso. Vamos ver como ficou, né? Aí, legal. Tá bom, né? Ficou legal aqui. Show! Então, quando a gente clicar em categorias, ele já vai incluir aqui, ó, a opção para inserir a categoria. A gente pode dar uma melhorada aqui, né? Dar uma alinhadinha no botão. Alinhar na direita. E a gente pode colocar um estilo aqui também. Eu vou colocar aqui direto.
colocar uma cor diferente no fundo, tipo um cinza, e uma borda. Vou colocar a cor da borda um cinza mais escuro de um pixel sólido. Legal. E também vou colocar um padding que dá uma visibilidade legal aí, que é a distância que vai ter, né, o texto aí do elemento em si, que é o input, né, o campo que recebe esses dados. Eu vou colocar aqui esse mesmo estilo aqui no botão, tá? Aí vai ficar o botão e o input com as mesmas características visuais, para a gente, né, volto a falar, né, não perder muito tempo com isso. Tá aí, legal, né? Não ficou muito bonito não, mas já é alguma coisa, né? Podemos aumentar esse cara aqui, que talvez melhore um pouco. Aí, ficou melhor. Vou aumentar mais um pouquinho só. Ou melhor, vamos diminuir a tabela aqui, né? Que já deve resolver nossos problemas. Agora vamos ver como ficou. Tá aí, né? A nossa categoria e o botãozinho salvar categoria, que ainda não funciona. Então, isso, o nosso cadastro. Então aqui, categoria, nome, jogos de aventura. Aventura, salvar categoria. Aconteceu algum problema? Desculpa, eu esqueci. Eu preciso SQL Query, como eu tinha comentado, um parâmetro. O parâmetro é a consulta. Usar o que a gente fez. Então vamos para categorias, aventura, categoria. Não foi algum problema. Pessoal, o que é essa função? É um guardar. Ter uma visualização do erro, tá? Ele falou que então analisando 0, como eu falei, tem que inserir, né? Categoria, acesso.
Se a gente for aqui no banco de dados agora em jogos, categorias, tá aí, ó, a categoria foi inserida, beleza? Como a aula já está ultrapassando aí os 20 minutos e eu não quero criar aulas tão longas e cansativas, eu vou deixar para gravar uma próxima aula agora com a exclusão e alteração, beleza? E aí eu já vou criar agora, já vou deixar pronto o formulário de cadastro de jogos, selecionando as categorias cadastradas. Aí se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser pegar o projeto pronto e tiver dúvida, quiser comentar aí no blog, pode comentar, que aí no blog eu respondo rapidinho, beleza? Um abraço e até a próxima aula.